Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Shadowslav, capítulo 10. Primeiro homem abatido. Quando decidiram parar, Sunny estava prestes a desmaiar. Depois de horas e horas atravessando a encosta montanhosa acidentada, seu corpo estava quase no limite. No entanto, para a surpresa de todos, Shift parecia estar ainda pior do que ele. Os olhos do escravo malandro estavam turvos e sem foco, vagueando sem rumo. Sua respiração era ofegante e superficial, como se algo estivesse pressionando seus pulmões. Ele parecia febril e doente. Assim que Hiro encontrou um lugar adequado para acampar, Shift simplesmente caiu no chão. A parte mais desconcertante de tudo isso era a falta de maldições irritadas às quais eles já estavam acostumados. O escravo jazia silencioso e imóvel, com apenas os movimentos do peito traindo que ele ainda estava vivo. Vários momentos depois, ele destampou sua garrafa com uma mão trêmula e bebeu alguns grandes goles com avidez. Conservem sua água, disse Hiro, um pouco de preocupação de alguma forma encontrando seu caminho em sua voz normalmente estoica. Ignorando essas palavras, Shift bebeu mais, esvaziando completamente a garrafa. Scholar não parecia estar muito melhor do que ele. A escalada árdua teve um peso muito grande no escravo mais velho. Apesar do frio insuportável, ele estava suado, com olhos vermelhos e uma expressão sombria no rosto. Sendo o mais fraco dos três, Sunny de alguma forma conseguiu suportar melhor. Não podemos simplesmente derreter a neve quando não houver mais água? Hiro deu a Scholar um olhar complicado. Pode haver um momento em que não poderemos fazer uma fogueira, para não atrair atenção indesejada. Ninguém comentou, sabendo perfeitamente bem a que atenção eles tinham que evitar. A memória do horror de Mountain King ainda estava fresca em suas mentes. Felizmente, hoje Hiro havia encontrado uma alcova natural na parede da montanha, equilibrada precariamente atrás de uma estreita saliência. O fogo estava bem escondido pelas rochas, permitindo que eles desfrutassem do seu calor sem o medo de serem percebidos. Ninguém estava com disposição para conversar, então eles apenas assavam fatias de carne de boi sobre as chamas e comiam em silêncio. Quando o céu ficou completamente escuro, Shift e Scholar já estavam dormindo, perdidos no tumulto dos seus próprios pesadelos. Hiro tirou sua espada e foi para a beira da saliência rochosa. Tente descansar também. Eu vou ficar de vigia. Sunny acenou com a cabeça e deitou-se perto do fogo, exausto. Cair no sono dentro de um sonho era uma nova experiência para ele, mas, inesperadamente, acabou sendo bastante mundana. Assim que sua cabeça tocou o chão, sua consciência deslizou para a escuridão. Depois do que parecia apenas um segundo, alguém o acordou gentilmente. Sonolento e desorientado, Sunny piscou algumas vezes, finalmente notando Hiro pairando acima dele. Esses dois não pareciam muito bem, então é melhor dar-lhes algum tempo para se recuperar. Não deixe as chamas se apagarem e nos acorde quando o sol começar a nascer. Ou se a besta aparecer. Sunny silenciosamente se levantou e trocou de lugar com Hiro, que acrescentou algumas toras de madeira na fogueira e logo adormeceu. Por algumas horas, ele estava sozinho. O céu estava negro, com estrelas fracas e um crescente afiado da lua nova. No entanto, sua luz não era suficiente para perfurar a escuridão que envolvia a montanha. Apenas os olhos de Sunny pareciam ser capazes de fazê-lo. Ele sentou-se quieto, olhando para a estrada que haviam percorrido. Apesar de terem conseguido subir bastante alto no dia anterior, ele ainda podia ver a fita distante da estrada. Ele até conseguiu rastreá-la de volta à plataforma de pedra onde a luta com o tirano havia acontecido. Os pontinhos espalhados nas pedras eram os corpos dos escravos mortos. Enquanto observava, uma figura escura rastejava lentamente na plataforma debaixo da falésia. Ela ficou parada por um tempo e depois se moveu para frente, arranhando suas garras no chão. Cada vez que uma garra tocava um dos corpos, o tirano agarrava e levava até sua boca. O vento trouxe os sons abafados de ossos sendo esmagados aos ouvidos de Sunny. Ele se assustou, acidentalmente empurrando uma pequena pedra para fora da borda. Ela caiu, atingiu a encosta e então rolou, fazendo algumas outras caírem também. O barulho dessas pedras caindo soava como trovão na noite silenciosa. Lá embaixo, o tirano de repente virou a cabeça, olhando diretamente para Sunny. Sunny ficou paralisado, petrificado. Ele estava com medo de fazer até o menor som. Por um tempo, ele até esqueceu de respirar. O tirano estava olhando diretamente para ele, sem fazer nada. Alguns segundos tortuosos passaram, cada um parecendo uma eternidade.
Então o tirano calmamente virou-se e continuou a devorar os escravos mortos, como se não tivesse visto Sunny de forma alguma. É cego, Sunny entendeu de repente. Ele inspirou, observando Mountain King com olhos arregalados. Era verdade. A criatura não conseguia ver. Olhando para trás em tudo o que havia acontecido antes, ele ficou cada vez mais certo de seu palpite. Aquelas pupilas opacas e sem expressão. Pensando bem, ele nunca viu o tirano movê-las de forma alguma. E quando Sunny estava empurrando a carroça para fora do penhasco, o tirano só reagiu depois que a carroça já tinha começado a cair, raspando alto nas pedras. Claro! Tudo estava fazendo sentido agora. Ao amanhecer, Sunny acordou os outros. Hiro tinha esperança de que uma noite inteira de descanso faria bem para Shift Scholar, mas suas esperanças foram frustradas. De alguma forma, os dois escravos pareciam piores do que antes. Era como se a escalada de ontem tivesse sobrecarregado Scholar demais. No entanto, a condição de Shift não podia ser explicada por simples exaustão. Ele estava mortalmente pálido e trêmulo, com olhos meio inconscientes e um olhar perdido no rosto. O que há de errado com ele? Scholar, que também não estava muito bem, balançou a cabeça impotente. Pode ser o mal de altitude. Afeta as pessoas de maneiras diferentes. Sua voz soava rouca e fraca. Estou bem, seus idiotas. Saiam da minha cara. Shift teve dificuldade em formar frases completas, mas ainda insistiu que estava bem. Hiro franziu a testa e depois pegou a maioria dos suprimentos que o escravo desafiante deveria carregar, adicionando-os à sua própria carga. Depois de hesitar um pouco, ele deu alguns para Sunny também. Alguma coisa aconteceu enquanto dormíamos? Sunny o encarou por alguns segundos. O monstro comeu os mortos. A expressão de Hiro ficou ainda mais séria. Como você sabe? Eu ouvi. Hiro se aproximou da borda e olhou para baixo, tentando distinguir a plataforma de pedra distante. Depois de 1 minuto mais ou menos, ele apertou a mandíbula, mostrando sinais de incerteza pela primeira vez. Então teremos que nos mover mais rápido. Se a criatura acabou com todos os corpos, ela virá atrás de nós. Precisamos encontrar aquele caminho antigo antes do anoitecer. Assustados e desanimados, eles seguiram em frente e continuaram a subir. Sunny estava lentamente morrendo sob o peso da carga adicional. Felizmente, Shift e Scholar já haviam bebido a maior parte da água, aliviando um pouco a carga. Isso é um inferno, ele pensou. Eles subiram cada vez mais alto. O sol subia com eles, se aproximando lentamente do zênite. Não havia conversas, nem risos, apenas respiração ofegante. Cada um dos 4 sobreviventes estava concentrado em seus próprios passos e equilíbrio. No entanto, Shift estava cada vez mais para trás. Sua força o estava abandonando. E então, em algum ponto, Sunny ouviu um grito desesperado. Virando-se, ele só teve tempo de ver um rosto em pânico. Então Shift caiu para trás, seu pé escorregando em uma rocha coberta de gelo. Ele bateu no chão com força e rolou para baixo, ainda tentando agarrar em algo. Mas era tarde demais. Congelados e impotentes, só podiam assistir enquanto seu corpo rolava pela encosta, deixando marcas de sangue nas rochas. A cada segundo, Shift parecia menos com um homem e mais com um boneco de pano. Alguns poucos momentos depois, ele finalmente parou, batendo no topo de uma grande pedra saliente em um monte de carne quebrada. Shift estava morto. Shadowslave, capítulo 11. Encruzilhada. Os 3 ficaram parados, olhando em silêncio para baixo com uma sensação desconfortável. O que aconteceu com Shift não foi uma surpresa, mas ainda assim era difícil de aceitar. Um sentimento sombrio se instalou em seus corações, ao ver o corpo quebrado de seu companheiro. Era fácil imaginar que um deles poderia compartilhar do mesmo destino. Ninguém sabia o que dizer. Depois de 1 minuto ou mais, Scholar finalmente suspirou. É bom que você tenha pegado a maior parte dos suprimentos que ele estava carregando. Um pouco sem coração, mas não errado, pensou Sunny, dando ao escravo mais velho um olhar cuidadoso. Scholar franzia a testa, percebendo que sua máscara de um cavalheiro bondoso havia escorregado por um segundo, e acrescentou rapidamente, em um tom sombrio, que você descanse em paz, meu amigo. Uau! Que atuação, pensou Sunny. Na verdade, ele não acreditava no ato benevolente de Scholar nem por um segundo. Toda criança das periferias sabia que as pessoas que agiam gentilmente sem motivo eram as que deveriam ser mais cautelosas. Elas eram ou tolas ou monstros.
Scholar não parecia um tolo, então Sunny ficou cauteloso com ele desde o momento em que se conheceram. Ele chegou tão longe sendo um cínico desconfiado, e não havia motivo para mudar agora. Temos que ir, disse Hiro, lançando um último olhar para baixo. Sua voz era firme, mas Sunny podia sentir uma emoção por trás dela. Ele simplesmente não conseguia dizer qual era essa emoção. Scholar suspirou e se afastou também. Sunny olhou para as rochas ensanguentadas por mais alguns segundos. Por que me sinto tão culpado? Pensou, perplexo com essa reação inesperada. Ele conseguiu o que merecia. Um pouco incomodado, Sunny se virou e seguiu seus dois companheiros restantes. Assim, eles deixaram Shift para trás e continuaram a subir. Nessa altitude, atravessar a montanha estava ficando cada vez mais difícil. O vento batia neles com força suficiente para derrubar uma pessoa se não tivesse cuidado, tornando cada passo uma aposta. O ar estava ficando muito fino para respirar. Devido à falta de oxigênio, Sunny estava começando a se sentir tonto e enjoado. Era como se todos estivessem sufocando lentamente. A doença da altitude não era algo que se pudesse superar com esforço. Era sutil e opressiva ao mesmo tempo, afetando os fortes e os fracos sem levar em consideração sua aptidão e resistência. Se sua sorte fosse ruim, um atleta de elite poderia sucumbir a ela mais rápido do que um pedestre aleatório. Era apenas uma questão de aptidão e adaptabilidade do corpo. Os sortudos conseguiam superá-la depois de experimentar sintomas leves. Os outros às vezes ficavam incapacitados por dias ou semanas, sofrendo todos os tipos de efeitos colaterais tortuosos. Alguns até morriam. Como se tudo isso não fosse ruim o suficiente, também estava ficando mais frio. As roupas quentes e a pele não eram mais suficientes para afastar o frio. Sunny sentia-se ao mesmo tempo febril e congelando, amaldiçoando cada decisão que tomara em sua vida para acabar ali, na encosta de gelo interminável. Aquela montanha não era um lugar para humanos. E ainda assim eles tinham que continuar. Algumas horas se passaram. Apesar de tudo, os 3 sobreviventes continuaram a lutar, movendo-se lentamente para cima. Onde quer que aquele velho caminho sobre o qual Scholar havia falado estivesse, agora não podia estar longe. Pelo menos era isso que Sunny estava esperando. Mas em algum momento, ele começou a duvidar se o caminho realmente existia. Talvez o escravo mais velho tivesse mentido. Talvez o caminho tivesse sido destruído pelo tempo há muito tempo. Talvez eles já o tivessem perdido sem nem mesmo perceber. Assim que estava prestes a cair em desespero, finalmente o encontraram. Estava desgastado e estreito, mal o suficiente para 2 pessoas andarem lado a lado. O caminho não era pavimentado, mas sim cortado da rocha negra por alguma ferramenta ou magia desconhecida, serpenteando pela montanha como a cauda de um dragão adormecido. Aqui e ali, estava escondido sob a neve. Mas o mais importante, era plano. Sunny nunca tinha ficado tão feliz em ver algo plano em sua vida. Sem dizer uma palavra, Scholar largou sua mochila e sentou-se. Ele estava mortalmente pálido, ofegando como um peixe fora d'água. Apesar disso, havia um leve sorriso em seu rosto. Eu te disse. Hiro acenou com a cabeça e olhou ao redor. Poucos segundos depois, ele se virou para o escravo triunfante. Levante-se. Ainda não é hora de descansar. Scholar piscou algumas vezes, depois olhou para ele com olhos suplicantes. Só me dê alguns minutos. O jovem soldado ia retrucar, mas Sunny de repente colocou a mão em seu ombro. Hiro se virou para encará-lo. O que foi? Sumiu. O que sumiu? Sunny apontou para baixo, na direção de onde eles vieram. O corpo do Shift. Sumiu. Hiro olhou para ele por alguns momentos, claramente falhando em entender o que Sunny estava tentando dizer. Ah, certo. Eles não sabem que o nome do Shift é Shift. Constrangedor, ele queria explicar, mas tanto Scholar quanto Hiro pareciam ter entendido seu significado. Simultaneamente, eles se aproximaram da borda do caminho de pedra e olharam para baixo, tentando localizar o lugar onde Shift encontrou seu fim. De fato, as respingos de sangue ainda podiam ser vistos nas rochas irregulares, mas o cadáver em si não estava em lugar algum. Scholar recuou e se afastou o máximo que pôde da borda. O jovem soldado também recuou, instintivamente agarrando o cabo de sua espada. Os 3 trocaram olhares tensos, claramente entendendo a implicação do desaparecimento de Shift. É o monstro, disse Scholar, ainda mais pálido do que antes. Ele está nos seguindo. Hiro cerrava os dentes. Você está certo.
E se ele está tão perto, inevitavelmente teremos que lutar contra ele em breve. A ideia de lutar contra o tirano era tão assustadora quanto absurda. Era como dizer que eles todos estariam mortos em breve. A verdade disso era dolorosamente clara para Sunny e Scholar, mas o escravo mais velho, surpreendentemente, não parecia em pânico. Em vez disso, baixou o olhar e disse calmamente, nem necessariamente. Hiro e Sunny se viraram para ele, ouvidos atentos. O jovem soldado ergueu uma sobrancelha. Explique, lá vem. Scholar suspirou. A besta nos rastreou até aqui em apenas um dia. Isso significa que há duas possibilidades mais prováveis. Ou ela é inteligente o suficiente para perceber para onde estamos indo, ou está seguindo o cheiro de sangue. Depois de pensar um pouco, Hiro concordou, concordando com essa lógica. O escravo mais velho sorriu levemente e continuou. Seja uma coisa ou outra, podemos despistá-lo e ganhar tempo. Como fazemos isso? Apesar da urgência na voz de Hiro, Scholar hesitou e ficou em silêncio. Por que você não está respondendo? Fale. O escravo mais velho suspirou novamente e respondeu lentamente, como se contra sua vontade. Sunny estava esperando por esse momento há algum tempo. Vamos ter que fazer o menino sangrar. Arrastá-lo pelo caminho, depois deixá-lo lá como isca e seguir em frente. O sacrifício dele salvará nossas vidas, na hora certa. Se Sunny não estivesse louco e apavorado, é claro, ele teria sorrido. Parece que seu julgamento era assustadoramente preciso. A confirmação era sempre agradável, mas não na situação em que estar certo também significava potencialmente ser usado como isca para o monstro. Ele se lembrava das palavras que Scholar havia dito quando Shift estava tentando matar Sunny. Não seja precipitado, meu amigo. O garoto pode ser útil mais tarde. Essas palavras, que pareciam benevolentes na época, agora se revelavam com um significado muito mais sinistro. Que bastardo! Agora tudo dependia de se Hiro decidiria ou não seguir o plano de Scholar. O jovem soldado piscou, surpreso. O que você quer dizer com fazê-lo sangrar? Scholar balançou a cabeça. É simples, na verdade. Se o monstro sabe para onde estamos indo, não temos escolha a não ser abandonar nossos planos de alcançar a passagem da montanha e ir sobre o pico da montanha. Se o monstro estiver seguindo o cheiro de sangue, temos que usar um de nós como isca para enganá-lo. Ele pausou. Somente deixando um homem sangrando mais adiante no caminho, podemos evitar com confiabilidade a perseguição, não importa como ele está nos rastreando. Hiro ficou imóvel, seus olhos saltando entre Scholar e Sunny. Depois de alguns segundos, ele perguntou, como você pode se permitir propor algo tão vil? O escravo mais velho fingiu estar triste e sombrio. É claro que me dói. Mas se não fizermos nada, todos os três morreremos. Dessa forma, pelo menos, a morte do garoto salvará duas vidas. Os deuses o recompensarão por seu sacrifício. Puxa, que língua de prata! Estou quase convencido. O jovem soldado abriu a boca e depois a fechou novamente, hesitando. Sunny estava silenciosamente observando os outros dois sobreviventes, avaliando suas chances de sair por cima em uma luta. Scholar já estava a caminho de se tornar um cadáver, então superá-lo não seria um problema. Hiro, no entanto. Hiro apresentava um obstáculo. Shadowslave, capítulo 12. O cheiro de sangue. Neste momento, esse obstáculo olhava para baixo, evitando o olhar de Sunny. Sua mão repousava no cabo da espada. Como sempre, o jovem escravo não tinha ideia do que se passava na mente perfeitamente moldada de Hiro. A incerteza o deixava nervoso. Finalmente, depois de algum tempo, o soldado falou, eu tenho apenas uma pergunta. Tanto Sunny quanto Scholar o encaravam, prendendo a respiração. Sim, você disse que um de nós deve ser sacrificado para salvar os outros dois. Por que ele? Pelo que vejo, você está muito mais perto da cova. Uma ótima pergunta. Eu estava prestes a fazê-la. Sunny se virou para o escravo mais velho, tentando muito conter um sorriso zombeteiro. Mas para sua consternação, Scholar tinha uma resposta pronta. Antes do primeiro ataque, ele já estava sangrando por causa do chicote de seu superior. Durante o ataque, ele ficou encharcado com o sangue de um escravo colega. Sua capa também estava encharcada quando o proprietário anterior morreu. O garoto já cheira sangue. Mantê-lo vivo nos colocará em perigo. É por isso que ele é a melhor escolha. O sorriso morreu antes de chegar ao rosto de Sunny.
Maldito seja você e seu cérebro grande! O raciocínio de Scholar era assustadoramente sólido. Hiro ouviu, sua expressão ficando mais sombria a cada palavra. Finalmente, ele olhou para Sunny, uma luz perigosa brilhando em seus olhos. Isso é verdade. Sunny sentiu sua boca ficar seca. Suor frio escorria pela sua espinha. Ele ficou tenso, pronto para agir, mas naquele momento, Hiro sorriu. Sua lógica é quase incontestável, disse ele, desembainhando a espada. No entanto, você deixou de considerar uma coisa. Scholar levantou uma sobrancelha, tentando esconder seu próprio nervosismo. O que seria isso? O jovem soldado se virou para ele, o sorriso desaparecendo de seu rosto. Agora, ele estava irradiando uma intenção de matar densa, praticamente palpável. É que eu sei quem você é, Vossa Graça. Também sei o que você fez e como acabou como escravo. Apenas um dos crimes revoltantes que você cometeu seria suficiente para me fazer querer matá-lo. Então, se há alguém entre nós que merece ser sacrificado, é você. Os olhos de Scholar se arregalaram. Mas o cheiro de sangue. Não se preocupe com isso. Eu vou fazê-lo sangrar o suficiente para superar qualquer cheiro residual que o menino carregue. Tudo aconteceu tão rápido que Sunny mal teve tempo para reagir. Hiro avançou com uma velocidade que parecia quase inumana. Um momento depois, Scholar estava gritando no chão, sua perna quebrada com um golpe do lado chato da espada do jovem soldado. Sem dar a ele a oportunidade de se recuperar, Hiro pisoteou a outra perna, e um som doentio de ossos se quebrando pôde ser claramente ouvido. O grito se transformou em um uivo soluçante. Assim, Scholar estava acabado. A brutalidade das ações de Hiro estava em tão forte contraste com sua postura geralmente graciosa que Sunny sentiu o sangue se gelando em suas veias. Isso era assustador. O soldado lhe deu um olhar calmo e disse em um tom plácido, espere por mim aqui. Então, ele agarrou o escravo mais velho e o arrastou pelo caminho, desaparecendo em breve atrás de um afloramento de rochas. Depois de alguns minutos, terríveis gritos puderam ser ouvidos ecoando pelo vento. Sunny foi deixado sozinho, tremendo. Droga! Isso é demais! Ele ainda não conseguia acreditar em como a morte de Scholar foi tão súbita e implacável. Algum tempo depois, Hiro voltou, agindo como se nada tivesse acontecido. Mas foi exatamente aquela normalidade que mais o incomodou. Depois de separar o conteúdo da mochila de Scholar e jogar a maior parte da lenha fora, o jovem soldado colocou-a sobre o ombro e se virou casualmente para o jovem escravo. Vamos! Precisamos nos apressar, disse Hiro. Sem saber o que dizer, Sunny assentiu e seguiu em frente. Agora, só restavam os dois. Era meio bobo, mas Sunny de repente se sentiu solitário. Caminhar pela trilha de pedra era muito mais fácil do que escalar a parede da montanha. Ele até teve tempo para pensamentos desnecessários. Uma sensação estranha de melancolia desceu sobre Sunny. De alguma forma, ele começou a sentir que o fim deste pesadelo, seja lá o que fosse, não estava longe agora. Eles caminharam em silêncio por um tempo antes de Hiro falar. Não se sinta culpado pelo que aconteceu. Não é sua culpa. A decisão foi minha, e somente minha. O jovem soldado estava alguns passos à frente, então Sunny não conseguia ver seu rosto. Além disso, se você soubesse os pecados desse homem, na verdade, é melhor que você não saiba. Apenas confie em mim quando digo que matá-lo foi um ato de justiça. Eu me pergunto quem de nós se sente culpado. Essas pessoas, sempre tentando racionalizar suas ações, sempre desesperadas para manter uma ilusão de retidão mesmo enquanto fazem coisas mais sujas. Sunny odiava a hipocrisia. Sem obter resposta, Hiro riu. Você não gosta de falar, né? Bem, justo. O silêncio é ouro. Eles não falaram mais depois disso, cada um ocupado com seus próprios pensamentos. O sol estava se pondo, pintando o mundo em 1.000.000 de tons de carmesim. Lá em cima, o ar era limpo e fresco, perfurado por raios de luz escarlate. Abaixo deles, um mar de nuvens cor de vinho estava rolando lentamente pela montanha. As estrelas e a lua começaram a se revelar no céu carmesim. Era bastante bonito. No entanto, Sunny só conseguia pensar em como seria frio assim que o sol desaparecesse completamente. Antes que isso acontecesse, Hiro havia encontrado um abrigo para eles. Não muito longe do caminho, escondido atrás de algumas rochas altas, havia uma fenda estreita que se estendia para dentro da encosta da montanha.
Felizes por estarem seguros do vento cortante, eles exploraram a fenda e acabaram em uma pequena caverna bem escondida. Sunny fez menção de desatar alguns pedaços de lenha, mas Hiro o impediu com um movimento de cabeça. Hoje vamos acampar sem acender fogo. A besta está muito perto. Acampar sem o calor das chamas para fazer companhia não seria agradável, mas pelo menos eles não iriam morrer congelados dentro da caverna. De qualquer forma, a alternativa era assustadora demais. Sunny sentou-se, encostando as costas na parede da caverna. Hiro se acomodou do outro lado, parecendo abatido e pensativo. Ele obviamente estava de mau humor. Se nada mais, isso era evidente pelo fato de que hoje, pela primeira vez, o jovem soldado não havia cuidado de sua espada depois de fazer acampamento. Logo o sol se pôs, e a pequena caverna ficou completamente escura. Sunny, é claro, ainda conseguia ver perfeitamente bem. Hiro, por outro lado, agora estava completamente cego. Na escuridão, seu rosto bonito parecia nobre, por alguma razão, triste. Sunny observou, sem querer adormecer. Depois de um tempo, Hiro de repente falou em voz baixa. Sabe, é estranho. Normalmente, eu consigo sentir a presença de alguém mesmo na escuridão absoluta. Mas com você, não há nada. É como se você fosse apenas uma das sombras. Com apenas o silêncio para respondê-lo, ele sorriu. Você está dormindo? A pergunta ecoou na escuridão. Sunny, que nunca havia falado com Hiro a menos que houvesse uma necessidade urgente, e mesmo assim usando apenas algumas palavras no máximo, sentiu como se houvesse uma estranha intimidade entre eles agora. É por isso que ele decidiu falar. Talvez a escuridão lhe desse coragem. Além disso, havia uma ocasião. Por quê? Você está esperando eu adormecer antes de me matar? Ou vai fazer isso de manhã? Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel.